aqui com a Regildênia, ex-árbitra FIFA agora, né? Isso. CBF e federação, né? Uma escala que tem, na verdade, na federação, que você começa o curso, faz a federação, depois sobe para... Depois é indicado ao quadro da CBF, depois que da CBF é indicado ao quadro da FIFA. Show! Então a Regildênia está conhecendo essa escolinha aqui hoje na Play Soccer Brasil. Eu que agradeço e desde já parabenizo pelo excelente trabalho. Já vi aí o trabalho realizado com as crianças, parabéns mesmo. Obrigado por ter vindo. E aí algumas pessoas aqui na escolinha, algumas pessoas que você conhece também, fez algumas perguntas. Será que vai ser fácil responder? Vamos tentar, né? O Diogo perguntou qual o jogo mais violento que você apitou. Lembrei porque tiveram duas passagens, coincidentemente, infelizmente, foram 2 jogos femininos, porque eu costumo falar que jogo de mulher é complicado, no sentido assim, o futebol é mais jogado, porque eu acho que a mulher ela é mais consciente, mais apaixonada, então ela se entrega mais ao jogo, no campo de jogo, mas eu sempre falei que a mulher ela não é tão racional como o homem, porque num jogo masculino, quando tem algum problema, sempre tem um que está exaltado, mas vem a turma do deixa disso para segurar, não deixa extrapolar. Claro. No jogo feminino é diferente. No jogo feminino tem uma que está exaltada, as outras não sabem nem por que nem sabem o que está acontecendo, né? E vai para cima também, e vai brigar sem saber o motivo. Entendi. Então, infelizmente, tiveram 2 jogos mais violentos, que foram 2 jogos femininos. Sim, foi a final dos jogos regionais em Sorocaba, 2012, se eu não me engano, entre a cidade de Sorocaba e Jundiaí, onde ao final do jogo não teve nada no jogo, nenhum problema, disciplinamente foi tranquilo, mas ao final do jogo a equipe que perdeu simplesmente veio para agredir a arbitragem. Graças a Deus não houve a agressão de fato, porque tinha o pessoal da organização que conteve. Foi. Final é bom por causa disso aí, né? No campeonato inteiro não tem, mas no final, graças a Deus, complicado. E outro jogo também que marcou negativamente foi o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Feminina de 2014, entre as equipes São José dos Campos e São José do Rio Preto. O jogo foi em São José dos Campos, onde o time do Rio Preto perdeu de 1-0 e ficou fora da semifinal. E também a mesma coisa. Veio para agredir, mas não tinha um motivo, não teve... porque você deixou de dar aquele cartão vermelho, porque você deixou de dar um pênalti. Não tem motivo. No jogo feminino, infelizmente, acontece... Tentaram achar um motivo, né? Não, eles nem tentam achar. Simplesmente perdem a cabeça e partem para a violência. Tentaram perder, já acabou. Exatamente. Infelizmente... Sobre violência, o Gabriel, o aluno da escolinha, perguntou: qual o lance mais polêmico da sua carreira? Teve um lance polêmico que assim me deixou muito chateada, né? Porque você foi árbitro, você sabe que nós somos muito perfeccionistas e não gostamos de errar. E teve um jogo da Copa do Brasil Sub-20 entre Palmeiras e Vitória, no jogo da volta, onde eu errei o cartão do jogador e expulsei o cartão erradamente, mas graças a Deus fui avisada pelo meu assistente 1 e pelo 4º árbitro do meu erro, do meu equívoco, e eu voltei atrás. E esse jogo estava sendo transmitido pela Sport TV, estava sendo transmitido ao vivo pela Sport TV, onde o narrador no momento até falou: nossa, que lambança da senhora Regildênia, que foi bem defendida pelo comentarista, que falou: para mim não é lambança, porque ela voltou atrás no erro. Claro. Mas para mim foi polêmico por esse fato, porque tipo, ninguém gosta de errar e ao vivo, e ficou chato, mas assim, o que me deixa mais tranquila é saber que eu tive a humildade de escutar os meus colegas e voltar atrás na minha decisão errada e chamei o jogador de volta. Tem uma pessoa que você conhece, Everton. Everton, meu amigo, meu amigão. Ele mandou uma pergunta aqui. Como é que é ser árbitra no meio do amador em São Paulo? Então, na verdade, pela experiência que eu tenho, pelo tempo de arbitragem que eu tenho, que já são 20 anos, então, e aí, em cima desses 20 anos, eu construí meu nome. Graças a Deus, eu tenho muito respeito no meio, tanto no amador como no profissional. Inclusive, a sua professora aí de futebol, Evelyn. Tem uma pergunta dela aqui. Apitei alguns jogos dela, isso que também eu não lembrava, né? Porque são muitos jogos que a gente faz na nossa carreira, mas o que ela falou assim, é incrível o respeito que você tem no meio.
Então, através desse respeito que eu construí ao longo da minha carreira, com muita seriedade, com muito profissionalismo, então eu não sinto dificuldade, não sinto nenhuma diferença em relação a jogo de federação, ou jogo de CBF, ou até mesmo jogo da FIFA, da Conmebol, quando eu fiz. Às vezes tem jogos que o jogador, a equipe não conhece, ou a comissão técnica não conhece, e aí quer testar, né? Mas aí na primeira teste deles a gente mostra já para que veio. Não só para ele, mas para todo mundo. A gente mostra para que veio, a gente mostra porque estamos ali naquele momento e resolvemos o problema. Eu vou fazer. Lógico que lembro. Então, lá, o Strike foi... Pode falar que eu vou lendo aqui a pergunta. Pode falar. O Strike foi uma das pessoas que, assim, há muito tempo atrás me deu grandes oportunidades, levou lá no Alphaville para fazer grandes jogos e com o tempo a gente foi adquirindo uma experiência que tem hoje, né? Mas eu agradeço muito ao Strike a oportunidade que me deu lá atrás, porque hoje é fácil as pessoas me convidarem para ir apitar jogo, né? Revista, né? Hoje é fácil, né? Mas a gente tem que valorizar as pessoas que deu essa importância pra gente, que deu a mão, que deu a oportunidade, quando, como diz o ditado, né? Quando a gente não era ninguém, né? E o Strike é uma das pessoas que eu agradeço bastante. Legal. E ele é um cara do conhecimento das regras, né? Sim. E a pergunta dele é sobre isso. Em modo geral, nessa nova regra que mudou agora, o que você... Tem alguma coisa que você concorda ou não concorda dessa nova regra? Que na verdade vai mudar ainda, né? Sim. A partir do dia 1º de junho, mas o Brasil só entra... Mas já está carimbado que vai entrar na regra. E aí a pergunta dele é essa: o que você acha, em modo geral, sobre essa nova regra? Você concorda com alguma coisa? Outra coisa? Não, eu concordo, tem algumas coisas. Pra quem não sabe, pessoal, pesquisa e estude também, tá? Se eu te falar aqui, eu vou ficar uma hora falando. Assim... Tem algumas coisas que eu acho que vai ajudar muito a arbitragem, principalmente essa regra de a bola não precisar sair da grande área para entrar em jogo. Isso vai agilizar muito o jogo e vai ajudar a nós árbitros, que infelizmente no Brasil, principalmente, é uma cultura de não conhecer a regra do esporte que você está praticando. Infelizmente. E acha que conhece, que quer reclamar. Quando nós aplicamos a regra corretamente, o cara quer reclamar. Então, muitas vezes, eles acham que é só no tiro de meta que a bola precisa sair da área para poder entrar em jogo. Que não. Sendo que qualquer início de jogo que foi dentro da área, só vai entrar em jogo quando sair da área. Essa é uma das regras que eu acho que vai ajudar bastante a arbitragem. Outra é a barreira, né? Que quando tiver acima de 3 jogadores na barreira, só quando tiver acima de 3 jogadores na barreira. Isso é importante falar. O adversário tem que ficar a 1 metro da barreira, vai parar com aquele empurra-empurra, com aquela coisa chata que nós vemos hoje no futebol, aquela na hora de bater a falta que fica ali atrapalhando a barreira. Isso vai ajudar bastante. Uma coisa também que eu acho que vai ajudar bastante é o bola ao chão, né? Vai evitar com aqueles problemas também, com aquelas polêmicas, que o bola ao chão só vai poder participar a equipe que estava com a bola no momento que foi parado o jogo. E o árbitro neutro, que não é mais neutro agora? Sim, que também agora vai ser... Bom, não faz, tanto faz. Tanto faz, porque acho que não bate tanto no árbitro como antigamente. Também acho que hoje em dia, principalmente, né, com essa evolução do futebol, e também que nós temos que estar cada vez mais bem preparado fisicamente, procurar posicionamento correto, não bate tanto no árbitro. Mas é bom que também o reinício seja com bola ao chão, para não ter problema do árbitro armar um contra-ataque. Para os alunos que estão vindo aqui na escolinha. Bom, Valmir Júnior, para quem não sabe, é meu pai. Ele mora em João Pessoa e ele trabalha com futebol de golzinho. Ele tem um projeto de futebol de golzinho. E o que ela acha sobre isso ser oficial? Um futebol de golzinho, 3 contra 3, negócio de rua, ser oficial. O que você acha? Eu acho muito interessante, eu acho que deveria oficializar sim, da mesma forma que oficializaram o basquete, aquele 3 e 3 também na rua. Qual o problema de oficializar essa modalidade e ser mais uma modalidade a ser praticada no Brasil, que é o país do futebol? Golzinho. Isso eu acho que era o primeiro contato. Porque hoje em dia, né, as crianças, infelizmente, só pensam em videogame, nem pensam mais de ir pra rua brincar, né? Mas no Nordeste, né, e ele é lá de João Pessoa, no Nordeste ainda se cultiva muito essa coisa da criança ser criança, de brincar com o pé no chão, de jogar bola de pé descalço. Vou fazer a pergunta e depois eu falo quem é a pessoa. Como é que é Rio Jordânia fora de campo? Rita, associação. Regiodênia fora de campo não tem muita diferença da Regiodênia no campo de jogo. Assim, uma diferença
Grande é porque eu não sou tão séria, né? Que as pessoas às vezes falam que tem medo de mim. As fotos que eu publiquei que você ia vir aqui, as meninas falaram assim, mas essa mulher é séria assim, você não, é só na foto. Então, essa é uma da diferença principal, assim, em relação à seriedade, porque a arbitragem é uma coisa muito séria, né? E para a mulher ainda é muito mais complicado, você no meio do futebol, no meio da arbitragem, então tem que ser levado muito a sério, então por isso que no campo de jogo as pessoas falam, eu me transformo. Fora do campo de jogo, eu sou uma pessoa mais extrovertida, mais alegre, mais comunicativa, mas em relação a comprometimento de trabalho, de treino, aí não tem muita diferença em relação a Rio de Janeiro no campo de jogo e fora do campo de jogo. Eu sou muito exigente, muito perfeccionalista, isso tanto dentro como fora do campo, eu sou bem chata, para falar a real, eu sou chata. Professora Evelyn, como a minoria que apita, a mulher apita jogos dos homens, isso você acha que é falta de capacitação, falta de preconceito, ou falta das mulheres falar assim, não, calma aí, o que você acha, o que falta para ter mais mulheres apitando jogos masculinos? Falta de oportunidade dos dirigentes. Porque... De modo geral? Não, é falta de oportunidade. Porque o que acontece? Nós mulheres temos as mesmas exigências que os homens. Tá. Prova teórica, teste físico. E na hora que nós somos colocados à prova, precisa fazer o teste físico para fazer um jogo profissional masculino. Infelizmente, quando a mulher está apta a fazer esse jogo masculino, ela não tem as mesmas oportunidades que os homens têm. Você sabe disso. Vai nós dois fazer um teste físico. Na quarta-feira, os dois passam no teste físico. E eu e você? No final de semana você está escalado, você eu não. Você quer ser FIFA comigo ou você quer descer para ser federação comigo? Não, quero que você seja FIFA. Ah, bom. Quero que você seja FIFA. Então, mas o que acontece? No final de semana você está escalado, eu não. E as meninas... sabendo dessa realidade? Sempre se espelham em quem está lá. Então elas vão ver assim, caramba, a Regildênia, árbitra FIFA, hoje CBF, ela faz o teste masculino e não tem oportunidade, para que eu vou querer ser árbitra? Eu vou ser assistente, porque eu vejo mais menina bandeirando jogos. Então, na verdade, falta incentivo e falta oportunidade por parte dos dirigentes, porque capacidade nós temos. O sindicato poderia pisar mais em cima dos dirigentes, em modo geral? Com certeza, porque... cobrar mais isso, né? Porque o que acontece? O sindicato dos árbitros é a entidade que está lá para defender o árbitro. Boca, CBF, conhece? Bocão? Um pouco, né? Pouquinho. Acho que ninguém conhece ele, né? Ele perguntou assim, qual foi a sua grande partida oficial e o extra-oficial? Sua grande partida, essa que foi a grande partida oficial não pode deixar de ser a partida entre Alemanha e Inglaterra pelo Mundial Feminino 2017, 2016 na Jordânia, né? Então, tipo assim... Essa foi... porque o que acontece na escala do árbitro? Todo árbitro amador quer ser um árbitro federado e quer fazer grandes jogos. Todo árbitro federado quer subir ao quadro da CBF e fazer grandes jogos. Todo árbitro da CBF quer chegar ao quadro da FIFA. E quando o árbitro chega no quadro da FIFA, o sonho dele é ir em um Mundial. Não basta chegar ao quadro da FIFA, né? Não basta ter o escudo. Não basta ter o escudo. Então, assim, é o sonho de qualquer árbitro internacional ir ao Mundial da FIFA. Isso aconteceu contigo? Isso aconteceu comigo. Eu posso falar assim, eu sou uma árbitra mundialista. Fui ao Mundial da Jordânia em 2016, Mundial Sub-17, e a partida do sonho foi a minha estreia em Mundial, que foi... Alemanha do Robson Ferreira, nosso parceiro. Robinho. Robinho. Robinho perguntou assim, o que você fez para chegar na FIFA? E junto com essa mesma pergunta, ele falou assim, como conseguiu ficar 7 anos na FIFA? Como conseguiu chegar, como conseguiu manter 7 anos? Que realmente todos nós do meio da arbitragem sempre falamos, é muito difícil chegar e mais difícil ainda se manter. O que eu fiz para chegar foi trabalhar com muita seriedade, com muito comprometimento e também ter esse comprometimento nos testes físicos, nas provas teóricas. Então a gente foi subindo degrau por degrau e cheguei à FIFA através do trabalho realizado ao longo do tempo, e quando cheguei no quadro da CBF, continuei desenvolvendo um bom trabalho e fui indicada ao quadro da FIFA. E o que eu fiz para me manter?
Porque aí você tem que redobrar essa dedicação, todo esse comprometimento. E foi isso que eu busquei quando estava lá, cada vez mais me dedicar, porque é uma grande responsabilidade você estar representando primeiro o seu estado, né? Porque eu estava representando a Federação Paulista, porque foi aqui onde tudo começou. E quando a gente vai em alguma competição internacional, representar o seu país. Claro. Então foi isso que eu busquei sempre, né? Muita seriedade, muito comprometimento, quando tinha a oportunidade. Vou fazer a pergunta e depois eu falo quem é a pessoa, tá? Certo. Qual que é a regra 4? Equipamento dos jogadores. Muito bem. E aí a pergunta é em cima disso. Quando tem um quarteto feminino, como é feito a verificação do equipamento de jogadores em modo geral? Quem fez essa pergunta foi a Adriana de Santos. Que legal, minha amiga, ela. Aí, Uma amiga dessa nem precisa de inimigo. Como é que é feito quando é quarteto feminino verificando equipamento de jogadores? Então, na verdade, a verificação do equipamento, tanto num quarteto misto, num quarteto só masculino ou só feminino, a verificação do equipamento tem que ser feito Normal. de forma normal, né? Ver se está todo com o equipamento em ordem. Tem alguns equipamentos a mais que dá pra verificar. Sim. Quando tem menina. É porque, na verdade, a mulher é muito perfeccionista, então ela verifica melhor o equipamento dos jogadores para ver se está tudo em ordem, Tá entendeu? tudo certo. Para ver se está tudo certo. Entendi. Então, quando tem meninas, dá pra ver mais equipamentos, se tudo certinho. Por a mulher ser perfeccionista, Tá então a gente tem um cuidado a mais de verificar todo o equipamento. Assim, tem mais gente envolvida. Não precisa falar o nome de todo mundo ou fala? É melhor não. Adriana. Vamos deixar quieto. A Adriana se ferrou um pouquinho, mas tá bom. Obrigada, Valeu, amiga. Adri. Você é show. Você conhece a loja da Decathlon? Conheço. Então. Inclusive, coincidentemente, semana passada eu estive em uma loja da Decathlon em São Bernardo, que tem ali no supermercado Sonda, tem uma loja da Decathlon. Fiz algumas compras, gosto do material de lá. Decathlon é muito bom. Decathlon patrocinando essa escolinha aqui, pessoal, aqui no Brasil, aqui no Morumbi. Decathlon é sensacional. Parabéns, Decathlon. Obrigado por tudo aí. E é lá legal porque tem várias coisas. Exatamente isso que eu ia falar. É a loja ideal para o esportista brasileiro. Isso é verdade. Porque tem material para todo o segmento do esporte. Exato. Não tem prioriza um. Qualidade. Não é prioriza um ou prioriza outro. Tem material para todo o segmento. Exatamente. Qualquer esporte que você praticar, você pode ir lá que você vai encontrar o material que deseja, como você falou, com qualidade. Pessoal, titulares e reserva. Agora Tem direito aí, você não vai me colocar em nenhuma fria não, viu? Porém que assim, ó, você tem 11, eu vou te fazer 11 perguntas e você fala que é titular ou reserva. Simples. Arbitragem brasileira, titular ou reserva? Titular. Titular? Titular. Porque apesar da arbitragem brasileira ser muito criticada, sim, que na verdade que eu acho que deveriam criticar não era a arbitragem brasileira, são os jogadores brasileiros, as comissões técnicas, os técnicos, porque tem jogos que ninguém quer jogar futebol. As equipes não ajudam em nada. Já visto, eu vi, acho que o jogo da semifinal da Taça Guanabara, alguma coisa entre Fla-Flu, que era nítido, que qualquer árbitro que estivesse lá não ia segurar. Não ia conseguir levar aquele jogo tranquilamente, porque as pessoas que estavam ali não estavam querendo jogar futebol, não estavam ajudando em nada. Então, tipo assim, na verdade o problema não é a arbitragem brasileira, é quem pratica. Então, futebol brasileiro, em modo geral, tá? Não tô falando jogador, em modo geral, futebol brasileiro. Titular ou reserva? Não tem um meio termo? Não. Você vai ficar só time, não tem como escolher. Eu vou jogar e ficar no banco. Titular. 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 Perfeito. Federação Pode Futebol. Titular. Titular? É a entidade que É a melhor entidade no país. É a entidade que, primeiro, me deu oportunidade. É a entidade mais organizada que tem no Brasil. E ouso a falar que é uma das melhores da América Latina. É muito, muito organizada. Inclusive, árbitros de outros países, quando vêm ao Brasil, principalmente a jogo em São Paulo, destaca essa organização da Federação Paulista. Então, com certeza, Titular. Titular. CBF. Titular. Titular.
porque eu acho que a CBF tem feito ao máximo para apoiar, desenvolver a arbitragem nacional. Tá. Como eu te falei, às vezes o que falta é a boa vontade de todo o entorno do futebol, tanto os jogadores como a imprensa. Eu acho que todo mundo tem que dar uma parcela de contribuição. Entendi. Para que a coisa saia da melhor forma. Melhor forma. FIFA? Titular. Titular? Titular. Mesmo que esse ano... Então, na verdade, tipo assim, não é... Eu esperava. Eu esperava, entre aspas. Na verdade, assim, o que eu esperava, o que era um sonho para mim, seria encerrar a carreira ao final de 2019 com o escudo FIFA. Porque eu sempre pensei, se eu servir para estar na FIFA até 44 anos, eu sirvo até 45. Claro. Não foi de uma hora para outra que eu não presto mais. Mas também eu respeito a decisão das pessoas que decidem, eu respeito. Como falei, postei quando eu saí da FIFA, eu não tenho nenhum rancor, nenhum ressentimento, nada para falar de ninguém. Até mesmo tendo saído da FIFA, eu não tenho o que reclamar, porque na verdade eu só tenho que agradecer a Deus as oportunidades que eu tive por ser uma árbitra internacional. Então, assim, era um sonho encerrar com o escudo FIFA? Era o que eu queria, o que eu desejava. Mas, na verdade, todo árbitro FIFA, ao final de dezembro, fica naquela expectativa. Será se meu nome vai estar na lista da FIFA no dia 1º de janeiro ou não? Então, tipo assim, não é garantia para nenhum árbitro que no outro ano vai ser um árbitro FIFA. Então, eu só tenho a agradecer ao tempo que eu estive lá, né? Nunca falei assim, eu sou árbitra FIFA. Eu falei, eu estou FIFA. Sindicato de 2019 para trás, tá? Porque eu não sei, a gente não sabe o que vai acontecer agora. 2019 para trás. Reserva das reservas. Reserva? Né? Reserva da reserva. Deixa eu só falar. É Sindicato dos Árbitros aqui de São Paulo, tá, gente? Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo. SAFESP. Reserva. Infelizmente, hoje nós não temos uma representatividade. O nosso presidente não é um presidente presente. Haja visto, ele está como presidente da comissão de arbitragem de um outro estado, do seu estado. Da Paraíba. Da Paraíba. Tá lá na Paraíba. Então, eu sempre penso assim, se você está fazendo duas funções, uma das duas você não está fazendo bem. É complicado. Porque é impossível você fazer duas coisas bem ao mesmo tempo. Então, hoje nós estamos bem largados, infelizmente. Então, não posso dar titularidade para o SAFESP. Curso de arbitragem. Qual que é a Federação Paulista que nós estamos aqui? Curso de arbitragem. Titular ou reserva? Curso de arbitragem da Federação Paulista de Futebol? Titular. Titular. Forma os melhores árbitros, por isso nós somos a melhor federação do país. Sim. Temos os melhores árbitros, então titular. Titular. Futebol feminino. Ainda é reserva. Reserva. Caminhando para ser titular. Porque com a mudança aí das regras, onde as equipes que disputam a Libertadores têm que ter o time feminino, nós estamos caminhando para um profissionalismo, para titularidade, mas ainda nós estamos muito aquém, haja visto a situação da nossa seleção brasileira feminina, não está atravessando um bom momento, 9 derrotas seguidas, né, perdendo para seleções que não tem expressão nenhuma no futebol. Então, infelizmente, ainda é reserva. Mas eu torço e creio que a tendência é um crescimento em 2, 3 anos que eu possa voltar aqui, se você me convidar. Claro. E dar titularidade para a seleção, para o futebol feminino. Perfeito. O VAR. Titular. Titular? Veio pra ficar. Você gostou? Você gosta? Adoro. Sério? Porque veio pra minimizar os problemas. Foi bem aceito aqui no Brasil, eu achei, né? Eu acho que ainda não foi bem aceito, Sério? né? Porque as pessoas ainda não estão acostumadas. Mas temos que pensar o seguinte: qual é o papel da arbitragem no campo de jogo? Legitimar o resultado da partida. E como nós somos humanos, passíveis a erros, o árbitro no campo de jogo ainda erra. E com o VAR nós temos a possibilidade de corrigir o erro. Então, titular absoluto. Acho 2 perguntas difíceis agora. E? Família Holanda.
Titular ou reserva? Titular, rapaz, titular. Essa é a pergunta mais fácil. Foi fácil essa é mais fácil. Então a próxima é sempre pergunta, sempre difícil. Não, eu vou falar o porquê. Não, claro. A minha família, eu sempre falei, graças a Deus pela criação que nós tivemos, que minha mãe deu pra gente, nós somos muito unidos, graças a Deus. E a família Holanda, no meio da arbitragem, está crescendo bastante, porque as crianças em casa, em vez de a gente no berço dar uma chupeta, a gente dá um apito ou uma bandeirinha, já no berço. Já era. Aí já cresce assim, graças a Deus, temos bons frutos aí, né? Os meninos aí, a família Holanda, Guilherme Holanda, Bruno. Fez curso comigo. Exatamente, eu falei pro Heraldo que você é da turma do Guilherme. Bruno, Gustavo. Já tá legal. Estão vindo aí. Já tem um time de futebol. Tem um time de futebol e os meninos são muito dedicados e muito cobrados. Porque eu falo para eles o seguinte: você ser Holanda pode abrir algumas portas, mas te traz mais cobrança. Porque ele vai falar, sobrinho da Regiodênia. Tá Portanto, vocês tratem de honrar o meu sobrenome. Claro. Então eles são muito cobrados, muito. Eu sou muito exigente. Bom, titular reserva, Regiodênia de Holanda Moura. Titular. Se eu sou a dona do time, se eu não der a 10 pra mim... Já 10 é a faixa, né? 10 e capitão. 10 é a faixa. Titular? Por quê? Porque eu acho que, assim, Você é muito... Não, sem... Como que eu posso falar, assim, sem politicagem, qualquer coisa parecida. Eu acho que eu mereço a titularidade por toda a minha história, por tudo que eu sei que eu represento hoje para a arbitragem, tanto paulista como a arbitragem nacional, e não só, eu falo assim, só em meio à arbitragem feminina, porque, assim, até é uma forma de muita satisfação para mim, porque às vezes chegam alguns árbitros e falam para mim, Regiodênia, no teste físico eu não parei por sua causa. Eu falei, por quê? Porque eu pensei, cara, eu não posso parar, a Regiodênia passa no teste físico masculino. Eu tenho a obrigação de passar também. Então, assim, eu sei que eu sirvo de inspiração para muitos árbitros, tanto na parte técnica como na parte física, como na parte de se portar mesmo como árbitro, porque eu sempre falo, árbitro é árbitro em tempo integral. 365 dias do ano, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então nós temos que ter esse cuidado com a nossa imagem, cuidado com o nosso nome, o que fala, o que falamos, o que fazemos, o que postamos nas redes sociais. Então eu acho que por tudo isso eu acho que eu mereço, assim, a titularidade pela pessoa que eu sou. Entendeu? Legal. Deus abençoe. Amém. Que continue sendo essa pessoa maravilhosa que você Obrigada. é. Aquela pessoa da foto brava, não é brava. Eu tinha pegar só o sorriso dela várias só vezes. No campo de jogo, só no campo de jogo, porque tem que ser. Tem um café da esquina, que a gente, nós patrocinamos também. É um café diferenciado, café leve, sossegado. Mas eu falo pra você, depois da entrevista, que eu vou te dar um café da esquina, olha, que vai ser muito bom. Pensava que você ia me levar no café da esquina? Vamos pra lá depois? Vamos pra lá? Então fechou. Então depois da entrevista vamos para o café da esquina. Combinado.